Já aconteceu sentir que, mesmo a tomar a medicação para a depressão, parece que falta qualquer coisa, que a mente não fica mais leve? É uma frustração muito real e, por vezes, muito solitária. Mas, e se uma parte importante da resposta não estivesse apenas na farmácia, mas, quem sabe, na nossa própria cozinha? É sobre esta ligação surpreendente e poderosa entre o que comemos e a forma como os antidepressivos funcionam que vamos falar hoje. Pois é, este sentimento é partilhado por imensa gente. Aquela esperança que se põe num tratamento que depois parece não trazer o alívio que se esperava pode ser mesmo desolador. Para quem se revê nesta frase, é importante saber que não há nada de errado nesse sentimento. O que vamos tentar fazer aqui é, precisamente, perceber porque é que isto pode acontecer e, claro, o que se pode fazer em relação a isso. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, vamos perceber porque é que às vezes a medicação sozinha não chega. Depois vamos ver que alimentos podem estar a sabotar o nosso equilíbrio. A seguir, mergulhamos na fascinante ligação entre o intestino e o cérebro. Vamos também falar do poder de não comer e, por fim, claro, um guia prático sobre o que comer para ajudar a reiniciar o bem-estar. Muito bem, vamos lá então à primeira parte. É mesmo importante perceber isto. Os antidepressivos não são pílulas mágicas. São uma ajuda fantástica, uma ferramenta incrível. Mas, para funcionarem em pleno, precisam que o nosso cérebro tenha, digamos, os ingredientes certos. Precisam de matéria-prima para poderem fazer o seu trabalho. Vamos tentar simplificar. O nosso humor, a nossa motivação, aquela sensação de bem-estar, tudo isso é regulado por mensageiros químicos no cérebro. São os chamados neurotransmissores. Os mais famosos são a serotonina, que está muito associada ao humor, e a dopamina, que tem mais a ver com a motivação e o prazer. O trabalho dos antidepressivos, no fundo, é ajudar estes mensageiros a comunicarem melhor e a garantir que a sua mensagem passa e não se perde. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. É que estes mensageiros não aparecem do nada. O cérebro precisa de os fabricar. E para fabricar o que quer que seja, precisamos de matéria-prima, de ingredientes. A serotonina, por exemplo, é feita a partir de uma coisa chamada triptofano. A dopamina é feita a partir de tirosina. E onde é que nós vamos buscar estes ingredientes? Adivinhem? Há comida. Há alimentos ricos em proteína, como a carne, o peixe ou os ovos. Portanto, a ideia central é esta, e é mesmo importante. Se a nossa alimentação é pobre, se é dominada por comida muito processada ou com pouca proteína, o cérebro fica, literalmente, sem tijolos para construir os seus mensageiros. A medicação pode estar lá, pronta para ajudar a gerir a serotonina que existe, mas se o cérebro nem sequer consegue produzir serotonina em quantidade suficiente, bem, o remédio não tem muito com que trabalhar, pois não? O efeito fica, claro, muito limitado. E isto leva-nos para o outro lado da moeda. Porque não se trata só do que nos falta na alimentação, mas também do que estamos a consumir em excesso. Agora, vamos focar-nos naquilo a que podemos chamar os 3 grandes ladrões de bem-estar mental. As coisas que desequilibram ativamente a química do nosso cérebro. O primeiro ladrão não é surpresa para ninguém. O açúcar e os hidratos de carbono refinados. Todos conhecemos aquela sensação boa e imediata depois de comer um doce, não é? O problema é o que vem a seguir. O açúcar no sangue dispara e logo depois cai a pique. Esta montanha-russa constante deixa o cérebro exausto. E o cérebro exausto leva à irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração e torna o controle das emoções muito, muito mais difícil. O segundo ladrão é mais silencioso. É a inflamação. Muitos alimentos modernos, cheios de gorduras processadas, aditivos e, outra vez, açúcar, criam um estado de inflamação de baixo grau no corpo. É como ter um foguinho a arder em lumbrande, sem darmos por isso. E este fogo envia sinais de alarme constantes ao cérebro, que responde com nevoeiro mental, apatia, ansiedade, aquela falta geral de energia que interfere diretamente com o nosso humor. E por fim, o terceiro ladrão, que até pode parecer estranho, o esgotamento de energia, por estarmos sempre a comer. A digestão é um processo que gasta imensa energia. Estamos constantemente a petiscar, o nosso sistema digestivo nunca descansa, está sempre a trabalhar. E o que é que acontece? A energia que devia estar disponível para o cérebro é desviada para a digestão. O resultado é aquela sensação de cansaço mental e de falta de motivação. E tudo isto nos leva a uma das áreas mais fascinantes da ciência moderna, a profunda ligação entre o nosso sistema digestivo e a nossa saúde mental. Não é por acaso que, cada vez mais, se fala do intestino como o nosso segundo cérebro. E vamos ver que há ótimas razões para isso. O conceito-chave aqui é o chamado eixo intestino-cérebro. Basicamente, imaginem uma autoestrada com trânsito nos 2 sentidos a ligar o intestino e o cérebro, 24 horas por dia. E isto quer dizer uma coisa muito simples. O que acontece no intestino não fica no intestino. O estado do nosso sistema digestivo envia sinais diretos ao cérebro que podem influenciar profundamente a forma como nos sentimos, como pensamos e como processamos as nossas emoções.
E quem é que controla o trânsito nesta autoestrada? Um exército de mais de 100 bilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Este ecossistema, o microbioma, é vital. Estas bactérias não só ajudam na digestão, mas também produzem vitaminas e, espantem-se, produzem neurotransmissores como a serotonina. Quando há um desequilíbrio, com mais bactérias más do que boas, podem ser produzidas toxinas que acabam por chegar ao cérebro, causando ainda mais inflamação e desequilíbrio. Então, que alimentos é que alimentam as bactérias más e promovem esta inflamação? A lista não é surpreendente. São os suspeitos do costume, o açúcar refinado, as gorduras trans, que encontramos em muitos produtos processados, o glúten para as pessoas que são sensíveis e o consumo excessivo de álcool. Todos eles perturbam o equilíbrio delicado do nosso intestino e, por consequência, a comunicação com o cérebro. Bem, já identificamos os problemas, agora vamos focar-nos nas soluções. E uma das ferramentas mais poderosas pode ser, paradoxalmente, não comer. Vamos falar sobre o jejum intermitente, mas não como uma dieta para perder peso, e sim como uma estratégia terapêutica para dar ao corpo e ao cérebro a oportunidade de se curarem. Os benefícios de criar janelas de tempo sem comer são impressionantes. Ao dar um descanso ao sistema digestivo, o corpo consegue reduzir a inflamação geral, o que acalma também o cérebro. Ativa processos de limpeza e reparação celular, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, acabando com as tais montanhas russas emocionais. O resultado de tudo isto é uma maior estabilidade de humor. Um dos mecanismos mais poderosos que o jejum ativa chama-se autofagia. Pensem nisto como o sistema de reciclagem e controle de qualidade do nosso corpo. Durante os períodos sem comida, as nossas células aproveitam para fazer uma limpeza. Desfazem-se de componentes velhos ou danificados e usam as peças para construir novas estruturas saudáveis. E este processo é absolutamente vital para a saúde dos nossos neurónios. Muito bem, criar uma janela de jejum é o primeiro passo, mas o que comemos quando quebramos o jejum é igualmente importante. Nesta secção final, vamos ver um plano simples e prático, focado não só no quando, mas também no o que comer para apoiar a recuperação do cérebro. O ritmo pode ser simples e eficaz. De manhã, a prioridade é a hidratação. A água é essencial. Para uma energia mental estável, sem picos de açúcar, pode-se adicionar uma gordura de boa qualidade, como o óleo MCT, que vem do coco. Ao almoço, é a hora de fornecer a matéria-prima. Focar na proteína, para que o cérebro tenha os blocos de construção, para a serotonina e a dopamina. À noite, uma refeição mais leve, rica em nutrientes como as vitaminas do complexo B, ajuda o cérebro a gerir a sua energia e prepara o corpo para um sono reparador. E aqui fica a regra de ouro que une tudo isto, dar um descanso ao cérebro. Isto significa evitar comer tarde à noite. Comer perto da hora de dormir força o corpo a focar-se na digestão quando deveria estar a entrar em modo de reparação e descanso. Permitir que o cérebro e o corpo tenham esta pausa noturna, longa e sem interrupções, é absolutamente fundamental para a recuperação. Gostava de deixar esta ideia. Muitas vezes, quem luta com a saúde mental sente-se culpado, sente que algo está estragado em si. Mas talvez a perspectiva possa ser outra. Se calhar o cérebro não está estragado. Se calhar está apenas sobrecarregado e cansado por um estilo de vida e uma alimentação que não lhe dão espaço para respirar e recuperar. Isto não é uma falha de caráter, é uma sobrecarga fisiológica. E terminamos com esta questão. Com toda a complexidade da saúde mental, e se uma das chaves mais poderosas e acessíveis para iniciar a recuperação estiver de facto no nosso prato, a alimentação não é uma cura mágica, mas pode ser a base sólida sobre a qual a medicação e outras terapias podem finalmente construir o bem-estar que tanto se procura. É um primeiro passo que devolve um sentido de controlo e, com ele, esperança.